Pablo, tá aqui atrás. Pede autógrafo a ele. Boa tarde. Vocês querem ficar assim? Não, né? Então compre a creatina aqui na Campo Suplementos. Fala, Caizinho, não é porque eu tô bebendo não, Caizinho, mas me diz uma coisa. Uma semana tem quantos dias? 7. E por que 2 tem 15? Tiago, você tem algum apelido? Ao roubar. Seu apelido é roubar? Ao roubar, é. Por quê? Ao roubar é feio, né? Por que tu bebe? Me responda aí, por que tu bebe? Porque é líquido, se fosse sólido eu mastigava. Tem quantos anos? Eu, 18. Bem um canobal tamanho de jumento. É, canodo. Dili ka kagawas kaysa pa sila. Okay. Aprihe. Kayawa. Apre. Ihandos dire. Pakyo, man. Pakyo, man. Ihandos ka ba? Di naman ko na yung lock. Pakyo, man.